Queridos irmãos, na internet, os próprios membros da CCB emitiram uma nota de contestação ao direito de resposta manifestado em nome da Congregação Cristã do Brasil ao programa do pastor César Cavalcante. Esse é o título e isso já está espalhado nas redes sociais. E eu também recebi, e eu vou ler para vocês, o direito de resposta da congregação. Aliás, a manifestação que contesta o direito de resposta da Congregação Cristã no Brasil. São 7 pontos que eles alincaram aqui para fazer a sua contestação. Vou ler um, fazer meu comentário. Vou ler o outro, fazer o meu comentário. Ok? Bom, dito isso, então vamos para a leitura. Em defesa dos milhares que foram silenciados, excluídos, escarnecidos sob o falso peso do pecado de morte. Ponto 1. Um suposto direito de resposta sem rosto, institucional. O que de início nos causa perplexidade e exige reflexão séria por parte da comunidade eclesiástica e da sociedade civil é o fato de que o direito de resposta apresentado como sendo em nome da Congregação Cristã no Brasil não tenha partido oficialmente da própria instituição, mas a de um agente informal, o influenciador digital identificado como Tiago Duca, que se apresenta como defensor oficioso da denominação. Isso é emblemático, denota uma postura recorrente, a de se ocultar por trás de rostos não oficiais, evitando a responsabilidade institucional. A pergunta que se ecoa, legítima e urgente, é: por que a CCB, se ofendida fosse, não se manifesta por meio de seus canais regulares, com CPF e CNPJ, com atas, ministérios e presidenciais? Onde está a voz da instituição que, por mais de 100 anos, sempre soube como se pronunciar quando quis? Mostre a sua face, CCB. Bom, aqui a nota já está apontando que é esquisito e estranho como é que a CCB veio se manifestar através de um youtuber. Não é estranho, gente? A CCB sempre se manifestou através de um documento chamado circular, que tem, o significado de uma comunicação interna dentro de uma empresa. Ela sempre se comunicou através de circulares ou então através de regras e ensinamentos chamado de tópicos de ensinamentos. E agora ela veio se utilizando de um youtuber, que aliás um youtuber ferrenho defensor da CCB, que dispara ódio contra críticos e mentindo e falando muitas bobagens no YouTube. Ou seja, os próprios membros estão indignados e não se sentem representados por essa nota da CCB de direito de resposta. Vamos ler agora o ponto 2. Liberdade de expressão, um princípio invocado, mas não vivido. A alegação de que a CCB defende a liberdade de expressão soa cínica à luz da realidade, experienciada por muitos do que nela congregaram. Afirmo com veemência que a CCB, historicamente, jamais foi um ambiente que acolhesse o livre pensamento, o contraditório respeitoso ou o debate teológico honesto. Ministros e membros em geral foram silenciados, quando não difamados, rebaixados ou excluídos, por ousarem discordar. A simples menção de que decisões ministeriais poderiam estar em desacordo com a Escritura já era suficiente para que se acionasse o aparato disciplinar informal, baseado mais na autoridade do ministério humano do que na autoridade das Escrituras. Aqui eles estão dizendo que a igreja que diz que defende a liberdade de expressão é uma igreja que nunca permitiu o contraditório, nunca permitiu que as pessoas discordassem dos anciões. Você que frequenta a reunião ministerial, você sabe muito bem que tudo isso é verdade. E lá, sequer as pessoas podem contradizer os mais velhos. E para você que não é da CCB, tirar sua prova real, visita o canal do YouTube da Congregação Cristã no Brasil e você vai ver que não existe nenhum comentário nos seus vídeos porque estão bloqueados. Eles não permitem que os seus membros comentem. Se você for no chat de uma transmissão ao vivo, também está bloqueado. Eles não admitem nenhum tipo de comentário
aos membros, e são eles que mantêm, né, com as suas ofertas e as suas coletas, tudo isso aí funcionando, e sequer eles podem opinar. Eles não votam para eleger os seus representantes como cooperadores e anciões, muito menos para o presidente da Congregação Cristã no Brasil. Eles não se importam com a sua escolha, porque quem manda é só eles e você não tem direito a opinar. E isso é história, não é opinião. Agora vamos para o ponto 3. A doutrina do pecado de morte e suas marcas trágicas. Durante décadas, a CCB defendeu de forma implícita e em muitos lugares explicitamente a doutrina de que certos pecados sexuais, como o adultério e a fornicação, eram pecados de morte e, portanto, imperdoáveis. Ainda que tal terminologia tenha sua origem em uma leitura equivocada de 1 João 5:16, 17, o que se estabeleceu na prática pastoral foi um sistema de condenação irreversível. Centenas, ouso dizer, milhares de pessoas foram postas para fora da comunhão, escarnecidas diante das assembleias, tratadas como leprosos espirituais, jovens que pecaram e em momentos de fraqueza foram deserdados espiritualmente. Casais em crise foram lançados aos leões, sem qualquer gesto de restauração. Muitos jamais se sentiram dignos de voltar a um templo. Alguns mergulharam em depressão profunda, há registro de suicídios. Isso não é calúnia, é história. É a verdade que clama por justiça do altar ao tribunal. Aqui eles estão dizendo que o pecado de morte não é uma calúnia, como disse lá no direito de resposta da CCB. É simplesmente fatos. Isso faz parte da história da Congregação Cristã no Brasil e tem muita gente que poderia testemunhar em um tribunal sobre as atrocidades que aconteciam na vida de tantas pessoas por acreditar neste falso ensino da Congregação Cristã no Brasil do pecado de morte. Existem documentos da CCB dando ordens para aqueles pregadores que disseram que haveria perdão para esse tipo de pecado, para eles voltarem lá na tribuna e desfazer o que falaram. E isso é documento, isso não é calúnia. Vamos para o ponto 4. O banco do pecador, liturgia de humilhação, não de arrependimento. A existência do chamado banco da misericórdia ou banco do pecador é fato notório entre os membros da CCB. Ainda que não regulamentado por estatuto, trata-se de uma prática cruel, mantida oralmente e aplicada com rigor. O disciplinado era constrangido a sentar-se separadamente, muitas vezes expostos em silêncio à vista da congregação. Tal prática, ainda comum em vários lugares, não encontra respaldo nas escrituras, mas em uma teologia de exclusão. Cristo jamais mandou pecadores se afastarem. Ele os abraçava. A igreja, como o corpo de Cristo, deve ser hospital, não tribunal. Onde bancos se tornam instrumentos de vergonha, o altar já não é lugar de graça, mas de controle. Isso é notório para qualquer um que está ouvindo isso aqui e que conhece a congregação. Vocês que estiveram lá sabem que existe o pecado de morte, a exclusão da comunhão da igreja e muita gente sentado lá no fundão porque ele já não tem mais vida dentro da igreja. Ou seja, ele já não tem mais a liberdade, ele já não tem espaço para se sentir membro da igreja para chamar hino, ou para testemunhar, ou fazer qualquer outra coisa que um membro que não tem o pecado de morte faça. Está registrado na internet a fala do então presidente Cláudio Marsola, no dia 5 de setembro de 2020, quando ele fala exatamente sobre esse assunto. Ele diz que não pode equiparar o irmão que nunca cometeu tal ato, ou tal tipo de pecado sexual, a um outro que cometeu. Ele falou, não podemos fazer isso, criando claramente para o povo uma distinção entre quem tem o pecado de morte
e quem não tem o pecado de morte. E nesse mesmo culto, ele disse, aqui você já não tem mais os mesmos privilégios do que um outro que está fiel a Deus. E ainda conclui dizendo, ainda que você diga que você está perdoado, se você está perdoado com Deus. Aqui você não configura mais. Isso está registrado em culto online, em áudio e vídeo. E isto não é calúnia, são fatos. Agora vamos para o ponto 6º. Milícia digital. Suposto aparato informal para atacar dissidentes. Corre nos bastidores e corredores da CCB o rumor de que há um programa não declarado, conhecido informalmente como Milícia Digital, supostamente coordenado pelo 4º vice-presidente da Congregação Cristã no Brasil, aquele que é lá de Viçosa, e um advogado que também tem um canal no YouTube. Tal estrutura teria por finalidade monitorar críticos à denominação e contra-atacar nas redes sociais através de influenciadores digitais aliados. Embora sem confirmação documental, o padrão de respostas orquestradas, os ataques sincronizados e o uso de perfis estratégicos têm sustentado a suspeita da existência de um aparato informal voltado à preservação da imagem institucional. Não pelo diálogo, mas pela intimidação. Isso aqui é notório. Os ataques coordenados, se pode ver que eles pegam os mesmos assuntos e falam todos eles sobre aquele mesmo assunto e os mesmos ataques. Mas isso não vai ter efeito, porque eles atacam a imagem das pessoas, mas enquanto isso, a verdade continua sendo exposta. Isso se chama ataques ad hominem. Eles tentam manchar a imagem das pessoas, mas perdem de vista que eles não conseguem atacar o que eles dizem, porque é a verdade. Agora é lamentável esta suposta informação de que ancião da CCB, talvez que veio de Viçosa, esteja por trás de todo esse aparato dessa milícia digital. Isso deveria ser levantado, isso deveria ser investigado, porque tem muitos canais que defendem a CCB cometendo difamações e calúnias, e isso tudo pode se virar contra a CCB. Isso não é calúnia, isso são fatos. Ponto 7. O clamor por arrependimento e reforma. A Congregação Cristã no Brasil, se ainda resta temor de Deus em seus líderes, cabe o caminho do arrependimento público, da confissão e da reforma. Que não se esconda mais atrás de intermediários, mas que mostre sua face. Reconheça os erros cometidos, abrace os filhos pródigos que um dia expulsou. A Igreja de Cristo cabe lembrar, a verdade não se cala com notas de repúdio, as dores não desaparecem com estratégias institucionais. Há um juízo, e antes do juízo eterno, há um tribunal de consciência, e ele já está em sessão. Trouxe uma passagem bíblica. O juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2:13. Está aqui os próprios membros da CCB pedindo, clamando para que vocês, anciões da CCB, se arrependam, voltam atrás, confessem os seus erros, peçam perdão ao povo. Porque é isso, é essa dureza de coração de vocês, é essa soberba que vocês carregam que estão afastando cada vez mais o Espírito Santo de vocês. E quando o Espírito se afasta, o inimigo se aproxima. E a prática e o modo com que vocês estão operando ultimamente está deixando evidente que é o Espírito Santo que está aliás, são os espíritos contrários que estão tomando frente e governando vocês por completo. Lamento, mas essa aqui é uma nota, praticamente de repúdio que os próprios CCBanos emitiram. Alguns mandaram aqui para mim pedindo para que eu lesse no canal. Está aqui, a CCB caindo em frangalhos. Só Deus para ter misericórdia.
Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.